Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 35 do Código Tributário Nacional, dedicado ao imposto sobre transmissão de bens imóveis. Antes de começarmos especificamente a tratar do artigo 35 do CTN, é importante fazer uma observação histórica destinada a permitir a melhor compreensão desse artigo à luz da Constituição Federal de 88. Sabemos que o CTN foi editado em 66, quando ainda vigorava a Constituição de 46. Havia sido editada a emenda número 18 de 65 à Constituição de 46, e o CTN em seguida veio regulamentar essa emenda no âmbito de uma reforma tributária que então acontecia. E, portanto, o CTN contempla no artigo 35 e seguintes a previsão de normas gerais sobre um imposto que era estadual e que incidia sobre a transmissão de bens imóveis em geral, qualquer que fosse a transmissão. Então, transmissão de bens imóveis por motivação hereditária ou por sucessão hereditária, uma transmissão de bens imóveis causa mortes, transmissão de bens imóveis por doação e transmissão de bens imóveis por ato inter vivos e oneroso. Então, se um imóvel fosse vendido, se um imóvel fosse herdado ou se um imóvel fosse doado, incidia o imposto de transmissão estadual previsto no artigo 35 do CTN no plano das normas gerais. E o que a Constituição de 88 fez em relação a isso? Sabemos que a Constituição de 88 ela ampliou essa competência, o imposto de transmissão passou a alcançar outros bens também, outras transmissões também, mas em seguida ele foi dividido em dois. E, portanto, as transmissões onerosas entre vivos de imóveis e dos direitos a eles relativos, exceto os de garantia, essas foram transferidas para a competência dos municípios e correspondem ao âmbito de competência, ao âmbito de incidência, hoje, atualmente, do ITBI, do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, municipal. Então, a transmissão de bens imóveis onerosa e entre vivos submete-se hoje ao ITBI. Enquanto que as transmissões de imóveis que decorram de doação ou que decorram de herança e as quais se acrescentaram quaisquer outras doações e quaisquer outras transmissões decorrentes de morte, herança ou legado, mas enfim, transmissões, o âmbito de incidência do antigo imposto de transmissão estadual, ele foi retirou-se dele a transmissão entre vivos onerosa de imóveis para se transferir aos municípios no âmbito do ITBI, mas essa competência aumentou dentro do âmbito estadual, porque ela passou a contemplar também as transmissões por herança e doação, mas de bens que não são imóveis. Então, o ITCMD, o Imposto sobre Doações e Heranças, atualmente da competência dos estados e do Distrito Federal, ele é um imposto que alcança a transmissão de imóveis, que decorra de morte ou de doação, mas também a transmissão de quaisquer outros bens e direitos que decorra de morte ou de doação. Então, essa observação é importante fazer essa observação antes de nós estudarmos os artigos do CTN, que faremos a partir de agora. E por quê? Porque os artigos foram recepcionados pela Constituição de 88, mas eles têm que ser vistos com essa ressalva. Então, esses artigos eles se aplicam no que couber tanto ao ITCMD como ao ITBI. São dispositivos que dizem respeito ao imposto que já não existe mais, mas que cresceu e se dividiu em dois, e que esses artigos, portanto, se aplicam no que couber a esses dois impostos, ao ITCMD e ao ITBI. Mas, repito, insisto, apenas no que couber, porque hoje esses impostos têm uma natureza um pouco diferente, principalmente o ITCMD. No que tange ao ITBI, os artigos do CTN que tratam da transmissão onerosa e entre vivos de imóveis, eles continuam perfeitamente se subsumindo ou se aplicando às hipóteses de incidência do ITBI. Mas em relação ao ITCMD, não. Nós sabemos que hoje o âmbito desse imposto é mais amplo, portanto esses artigos só se aplicam a ele no que couber. Em próximos vídeos trataremos especificamente do artigo 35 e dos seguintes, feita essa ressalva em relação ao cabimento deles ao ITCMD e ao ITBI. Portanto, quem tiver interesse em acompanhá-los, se inscreva no canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo para ensinar o algoritmo do YouTube que ele pode ser de interesse para quem tenha gosto parecido com o seu. E de deixar na caixa de comentários o que pensa desta e de outras questões ligadas ao direito tributário. Até a próxima!